Agricultura irrigada. Segurança alimentar e hídrica estão no centro das maiores preocupações da sociedade na atualidade. Produzir alimento demanda quantidades significativas de água. Em um cenário em que o clima é cada vez mais incerto, a produção de alimentos em agricultura de sequeiro, aquela que depende apenas da água da chuva, é cada vez mais incerta. Nesse contexto, a irrigação torna-se cada vez mais estratégica para trazer sustentabilidade e estabilidade na produção de alimentos. Nesse cenário de incertezas na produção de alimentos, onde a irrigação, principal usuária de recursos hídricos, é peça-chave, tem-se o desafio de equacionar a alocação de água entre os diversos usuários. Se alimento é uma pauta importante para a sociedade, tem-se que avaliar as prioridades do uso da água. Em um país que detém cerca de 12% da água doce superficial disponível no planeta e 28% da disponibilidade nas Américas, a água se torna então, nesse cenário, um fator limitante para o desenvolvimento econômico do país e fonte de conflitos em várias regiões. A agricultura irrigada representa 17% da agricultura e produz aproximadamente 40%. Eu vou repetir, só para você entender essa conta. A agricultura irrigada representa 17% de toda a agricultura. E essa agricultura irrigada produz 40% de todos os alimentos do mundo. A importância da agricultura irrigada fica mais evidente se for levado em consideração que existe uma limitação física para o crescimento da agricultura de sequeiro, o que indica que, no futuro, a produção de alimentos será cada vez mais dependente da agricultura irrigada. No programa de hoje, então, vamos iniciar mais uma série especial de realização da Embrapa, que discute os desafios que envolvem a agricultura irrigada no Brasil. Neste primeiro episódio, Sérgio Abud, supervisor da área de transferência de tecnologias da Embrapa Cerrados, e Lineu Neiva Rodrigues, pesquisador da Embrapa, falam sobre as formas de se manter um ritmo produtivo que mantenha a demanda por alimentos sem prejudicar o meio ambiente. Meu nome é Sérgio Abud, eu sou supervisor da área de transferência de tecnologias da Embrapa Cerrados e o Agroconsciência é um programa que tem como objetivo manter a Embrapa mais próximo do setor produtivo. Neste programa, nós recebemos perguntas, questões que vêm direto de consultores e produtores sobre temas de grande relevância para a agricultura nacional. O tema do Agroconsciência que nós apresentaremos hoje será agricultura irrigada e a sua importância para a produção sustentável de alimentos. E para que o nosso Agroconsciência não fique muito extenso, nós vamos dividir esse conteúdo em 4 episódios, que serão exibidos em 4 vídeos separadamente. No primeiro episódio, nós falaremos sobre a disponibilidade de água para irrigação e para a produção de alimentos. No segundo episódio, nós apresentaremos sobre os desafios no uso da água para a irrigação. No terceiro episódio, falaremos sobre a eficiência do uso da água na irrigação. E para finalizarmos, o 4º episódio será sobre a relação solo-clima-planta no uso da água na irrigação. E para responder aos questionamentos dos produtores, nós estamos aqui hoje com o Dr. Lineu Neiva Rodrigues. Dr. Lineu é pesquisador da Embrapa e especialista em irrigação e recursos hídricos. Sérgio, obrigado pelo convite, estar aqui com você hoje. Gostaria de parabenizar a nossa empresa, a nossa Embrapa, que fez 50 anos por esse programa, que eu acho que é uma oportunidade da gente conversar com a sociedade. Eu acredito que o setor do agro tem que conversar mais com a sociedade, principalmente no que diz respeito à água e meio ambiente. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje no mundo mais ou menos 1 bilhão de pessoas que vivem em segurança alimentar. Em 2050, 4 em cada 10 pessoas vão viver em alguma bacia hidrográfica em estresse hídrico. E essas duas questões são muito importantes para nós, seres humanos. Então, a comunicação é uma das formas da gente avançar nesses tópicos de segurança hídrica. E eu acredito que debates como esse, que a gente traz para a sociedade, a gente pode agregar valor e avançar em questões que são fundamentais para o nosso desenvolvimento social,
para a sustentabilidade na produção de alimentos. Eu acho que vai ser um bom momento da gente conversar com a sociedade. Excelente, Lineu. Como você disse, nós temos muitos assuntos para conversarmos sobre agricultura irrigada e também sobre a sua importância para a produção sustentável de alimentos para o Brasil e também para o mundo. Então vamos lá. Para iniciarmos, Lineu, como você tem acompanhado, existem grandes discussões sobre o crescimento da população mundial e também sobre os desafios na produção de alimento. Sob a perspectiva agronômica, como que você enxerga esse assunto? Sérgio, essa é uma pergunta muito interessante. E ela surgiu, essa pergunta me foi feita a primeira vez, mais ou menos uns 5 anos atrás. Ela surgiu muito em virtude de uma matéria que foi publicada, se não me engano, pelas Nações Unidas, que fala que hoje nós produzimos 1,5 vezes a quantidade de alimentos necessários. Então a questão é, a gente realmente precisa de produzir mais alimentos no mundo? Depois de analisar e pensar muito nessas questões, se você analisar, se a gente vivesse num mundo que não fosse dinâmico como o nosso, se as questões fossem estacionárias, talvez não, talvez esse artigo tivesse correto. Mas a gente vive num mundo que é muito dinâmico, as coisas não são estacionárias. Por exemplo, na década de 1960, 70, 80, a agricultura era basicamente produzir alimento. Era milho, feijão, arroz. Hoje a agricultura ela é multifuncional. A agricultura hoje ela implica em você produzir fibras, energia, nós temos serviços ecossistêmicos. Então são todos esses fatores que vão pressionando a agricultura e dificultando cada vez mais a produção de alimentos. Nós temos as questões dos estresses hídricos e térmicos que vão impactar no rendimento das culturas, ou seja, como é que será a produção daqui a alguns anos. Nós temos as assimetrias, tanto em termos de terra como em termos de água. Nós temos regiões com muita água e pouca gente, regiões com pouca água e muita gente, e o mesmo acontece com a terra. Nós temos também a questão ambiental. O ambiente ele é um concorrente com a produção de alimento, porque é um debate correto, a sociedade tem que se preocupar com o ambiente, mas o ambiente ele é um espaço onde que a produção de alimento ela é reduzida. Nós temos também fatores externos, como pragas, guerras, que dificultam toda essa questão de se produzir alimento, que é o grande negócio do agro, produzir alimento para a população mundial. Então esses fatores aí, se você juntar e analisar todos eles, os estudos, os principais estudos hoje, se você olhar para 2010, volta em 2010 e para o futuro 2050, os estudos indicam que nós teremos que aumentar a produção de alimento entre 60% e 100%. Então, sim, nós temos que aumentar a produção de alimentos e o Brasil, nesse sentido, é estratégico. Dentro dessa questão, o Brasil, não resta dúvida, que é um grande produtor de fibras, de alimentos e também de bioenergia. Na sua opinião, qual que é o papel da agricultura brasileira nesse contexto da segurança alimentar mundial? Eu gosto de pensar na equação matemática. Se tivesse uma equação matemática ou tivesse produção de alimento igual a um monte de outras coisas, o Brasil estaria aqui, teria preso 2 ou 3. Ou seja, se tirar o Brasil desse contexto, o mundo, a insegurança alimentar no mundo seria muito grande. O Brasil é um país no mundo hoje líder em produção tropical e é o único país que pode crescer e produzir alimento de forma sustentável. Então isso são questões estratégicas. Se você pensar, Sérgio, o ano que eu nasci, em 1968, o Brasil era importador de alimentos. O Brasil estava arriscado de não poder se industrializar porque não tinha alimento suficiente. Aproximadamente 50 anos depois, nós somos exportadores de alimentos e o maior exportador de várias commodities. Em 22 de novembro do ano passado, de 2022, a população mundial atingiu a incrível marca de 8 bilhões de pessoas. 1 em cada 8 pessoas no mundo come algum alimento que veio do Brasil. Então o Brasil é estratégico. De 1970 até hoje, a população brasileira ela cresceu 110%, 130%. Para alimentar essa população, a nossa produção cresceu mais de 250%. E a nossa área plantada, apenas 20%. E o mais importante, a cesta básica, o brasileiro come hoje 80% mais barato do que ele comia naquela época. Então o Brasil é estratégico para a produção de alimentos, não só para nós,
como para o mundo. Nessa equação matemática de se produzir alimento para o mundo, o Brasil tem peso 2 ou 3 e é estratégico, pois pode produzir alimento e pode crescer a sua produção de forma sustentável. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Ame seu Deus. 1 milhão de canções, 1 milhão de poemas e 1 milhão de histórias foram escritas sobre o significado do amor. Você pode ter a sua própria definição. Seus amigos podem dizer que o amor envolve sentimentos de admiração, necessidade, intimidade, apreciação. A Bíblia nos ensina que uma forma mais elevada de amor um pelo outro envolve compromisso e desejo de servir, nos dedicando a tornar a vida de alguém melhor. A Bíblia também nos convida e até ordena que amemos a Deus. E como podemos não amar? Nós não existiríamos sem a palavra criativa dele. Estaríamos condenados sem Jesus Cristo. E não seríamos nem cristãos, em primeiro lugar, sem o trabalho paciente do Espírito Santo para nos regenerar. Nosso Deus fez tudo isso porque nos ama, pessoalmente, individualmente. Como nós podemos, então, não retribuir esse amor? A Bíblia nos mostra como colocar esse amor divino em ação. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esse texto é de 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 4. Eis um indício de que você está alcançando essa mentalidade, quando as suas orações começam a incluir a frase: Senhor, não é muito o que eu quero. O que importa é o que o Senhor quer. Esse texto faz parte do plano de estudos Escolha Amar, do aplicativo biblia.com. Baixe aí para o seu celular. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje, desejando a você uma excelente semana. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.